intervalos aí que nada mais são do que conjuntos. Inclusive vai ter um exercício nesse módulo 23 ainda, que vai exigir essa parte de trabalhar com o intervalo em forma de operação da gente. E aí, falando em exercício, vocês peguem aí na página 63, o primeiro exercício pede para a gente especificar e mostrar os elementos de cada intervalo identificado pelas características dos elementos, né? O número 1 aí, a letra A, pede que você estipule o conjunto A de todo número inteiro, par e que seja divisor do 20. Divisor do 20, gente, tem o 1, tem o 2, o 4, o 5. Só que aí eu não posso colocar número ímpar, porque tem que ser par. Além disso, como ele falou que é inteiro e não especificou se é positivo ou negativo, eu tenho que considerar o positivo e o negativo, porque o menos 2 também divide o 20 de forma exata dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Então fica aí, ó, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 10 e o próprio mais ou menos 20. Divisores inteiros e pares do 20. O conjunto B, da letra B, qualquer número natural menor ou igual a 5. Esse conjunto é limitado, né? Porque não existe número natural negativo, então a gente vai partir do zero, pegando os números inteiros e positivos até o 5, inclusive o 5. E depois o conjunto C está querendo um número ímpar que fica entre o 3 e o 5, só que sem contar o 3 e o 5. Pensa aí se tem. Não tem, né? Aí o C é um vazio que você pode representar assim ou assim. Beleza? Número 2 é um texto que fala aí sobre um bolo, uma receita do bolo e tal. O bolo vai gastar 2 ovos, meio quilo de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga e vai ser colocado no forno a 200 graus. E ele quer saber aí das alternativas qual que vai ser aquela alternativa que caracteriza o conjunto do qual o número que representa a quantidade de cada ingrediente ou cada informação que você tem aí. Por exemplo, 2 ovos não pode ser, você não pode ter meio ovo, você não pode ter ovo negativo, então natural. Quantidade de farinha, embora não pode ser negativo, ele pode ser fracionado, né? Por exemplo, meio quilo, então ele é racional. 200 gramas também não pode ser negativo e tal, natural. Só que forno, por exemplo, a temperatura em si pode ser negativa também, mas não no caso do bolo, né? Mesmo assim, temperatura pode ser representada por um número inteiro. Então, a resposta, letra A. O número 3 pede para a gente, a partir da informação do conjunto, que veio assim, né, transformar esse tipo de informação em reta, né? Represente na reta real os conjuntos. X pertence aos reais tal que x menor que 2, não inclui o 2 e é colorido para trás, menor que 2. X pertence aos reais tal que 3 menor que x menor ou igual a 5. O x está no meio, então eu vou colorir no meio, entre 3 e 5. Só que o 3 não faz parte e o 5 faz parte, por causa do igual aqui. E a letra C, menor ou igual a 3, né? Eu fecho no 3 porque o 3 faz parte, coloro para trás. Maior que 5, o 5 não faz parte, bolinha aberta, colorido para frente, é maior. Agora, o número 4 vai pedir o contrário, ele te dá as retas e pede para você a sentença. Repara, está colorido para trás do 3 e não inclui o 3, então é menor que 3. Ou do menos infinito aberto ao 3 aberto também, porque o 3 não está contando, olha aqui, ó, bolinha aberta. Letra B, conta o 2, porque é a bolinha fechada, para cima, maior ou igual a 2. Ou assim, o 2 fechado no colchete e aberto para o infinito positivo. Letra C, olha só, do menos 1 ao 3, com o menos 1 fechado e o 3 aberto, você pode representar assim, né? Menos 1 menor ou igual a x, menor que 3, o 3 não faz parte. Ou então, ó, representa os limites, é menos 1 e 3, de forma limitada, fechado no 1, no menos 1, né? Que é bolinha fechada, e aberto no 3. E por último, a letra D é a união de 2 intervalos, ó. Menor ou igual a menos 2, maior que 3. Aqui é apenas maior porque está com a bolinha aberta, certo? Bom, esse número 5 aí, ele te coloca os conjuntos na forma de sentença, que é o conjunto A e o conjunto B. Chegar para cá um pouquinho para a gente ver o B certinho, olha lá.
o B é x maior que 2 ou menor ou igual a 1, e o A é do 1 até o 3, e eu vou excluir o 3. Então, o que eu vou fazer? A letra A pede a união, a letra B pede a interseção, e a letra C pede a diferença de A para B, ou seja, o que tem em A e não tem em B. Qual que é a minha ideia aqui, inclusive? Eu fiz tudo junto, ó, vê aí no vídeo. Representei o conjunto A por reta, dá só uma olhada, fechado no 1 até o 3 aberto. Conjunto B na reta, do 1 para trás, inclusive o 1. Do 2 para frente, sem contar o 2, bolinha aberta. Bem assim, o 1 debaixo de 1. O 2 aqui entre o 1 e o 3, né? Beleza, tá certinho. E a união, você vai unir. União é o quê, hein, pessoal? É pegar tudo que tem nos dois conjuntos. Coincidentemente aqui, vou poder colorir tudo, qualquer coisa, por isso que deu os reais. A intersecção é a parte que está em comum deles, ou seja, só o 1 e aquele intervalo que fica ali, ó, entre 2 e 3, que está colorido nos dois ao mesmo tempo. Do 2 e 3, aberto nos dois, né? Porque os dois não estão em nenhum conjunto. Vai ficar assim. E a diferença entre A e B, ou seja, tem em A e não tem em B, o 1 tem nos dois, né? Então, o 1 não pode fazer parte desse conjunto, porque eu estou querendo que tem só no A. Vai ser esse intervalo aqui, né? E o 2 tem no A e não tem no B. O 2 faz parte desse intervalo de subtração de A menos B, certo? Vai do 1 aberto ao 2 fechado. Para finalizar, uma questão do Enem aí, que traz tipo um joguinho, né, para você entender a lógica. Só que aí, por exemplo, eu completei alguns quadros aqui, mas até nesses quadros que eu completei tem uma lógica, certo? Presta bem atenção. 1, 2, 3, 4. Aqui seria o 5, né? Mas ele tem que ficar em branco. Primeiro em branco aqui, 8, 7, 6, 5. Então, obviamente, aqui seria o 9, mas tem que ficar em branco. 9, 10, 11, 12. Aqui, eu coloquei errado, aqui seria 13. Só que mesmo assim ele tem que ficar em branco. Então, dá só uma olhada, ó. Ora o último é branco, primeiro em branco. Último em branco, primeiro em branco. Último em branco, primeiro em branco. O exercício quer que a gente complete essa última fila, essa última linha. A primeira casinha está em branco. Repara que nas respostas todas estão, né? Mas assim, qual que seria a ideia de você poder levar em consideração? É que uma é crescente, a outra é decrescente, crescente, decrescente. Aí essa daqui crescente, então essa daqui tem que ser decrescente. E na ordem. 28 para 22, 21 não é decrescente. 22, 22 repetiu. 32, 31, 30 e 29 decrescente. Guarda essa aí para nós. Essa aqui é crescente, também vou eliminar. Então eu vou ficar em dúvida aqui, ó, entre a C e a D, só que pela sequência que a gente está ali, você vai ver que tem que ser na casa dos 20. Então a resposta realmente é a letra C. Beleza, pessoal? Até o próximo.